ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Olá amigos, você está comigo aqui no podcast do ADVJus, obrigado da companhia, tá? Hoje, com imensa satisfação, eu trouxe um tema aqui para vocês acompanharem a respeito do direito notarial e registral, né? E quando eu falo essas palavras, vocês já imaginam quem está comigo aqui no estúdio do ADVJus, justamente para falar a respeito de advocacia e serviços. Mas eu quero surpreendê-los de uma maneira ainda mais positiva. Para minha satisfação e alegria, comigo está aqui a tabeliã do 4º cartório de notas aqui de Ribeirão Preto, a doutora Melissa Molina de Lima, né? E também o não menos ilustre Wendel Salomão. Muito obrigado, doutora, por ter aceito o meu convite para participar aqui conosco do nosso podcast do ADVJus. Eu é que agradeço pelo convite do senhor e por estar aqui com o Wendel, que é uma pessoa muito cara para mim, que eu escolhi para estar do meu lado. Então, e quero estar do lado de vocês aqui sempre que for necessário, me ofereço para sempre estar esclarecendo os assuntos afetos ao direito notarial. Obrigado, doutora, que prazer, que gostoso, né? Como diz aí um professor conhecido nosso, gostoso ter você mais uma vez aqui conosco, Wendel. É um prazer, e quantos anos a gente juntos aqui e passando por melhorias, né? E hoje eu estou aqui para falar de mais uma novidade linda e maravilhosa em Ribeirão Preto, que é a doutora Melissa, e acompanhando o 4º tabelião de notas. Isso mesmo. A gente fica feliz demais em poder trazer essa pauta tão bacana, né? Inicialmente, doutora, as pessoas vão cada vez mais conhecer a doutora Melissa aqui através do nosso portal e através de outros canais de comunicação, com certeza, né? A senhora exerceu vários cargos públicos, né? Dentre eles até o de juíza, né? O que virou a chavinha assim e fez com que a senhora ingressasse aí pela vereda notarial? Olha, se eu começar a contar lá de trás, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Mas o direito notarial é a justiça acontecendo de uma outra forma, de uma forma, eu acredito que mais gostosa. Ser juíza foi um prazer para mim, eu amo a magistratura, eu respeito a magistratura, acho inclusive que ela tem que ser sempre valorizada. Mas o extrajudicial, ele traz o consenso, ele traz a possibilidade de a gente ajudar as pessoas quando o problema ainda nem surgiu. Então, o aconselhamento das partes, a gente está aberto lá no cartório para quem quiser ir lá, independentemente de praticar algum ato, de tirar alguma dúvida, porque acho que hoje tudo perpassa pelo extrajudicial. Desde uma escritura, que é o que todo mundo lembra de compra e venda, mas um reconhecimento de união estável, que as partes querem estabelecer, não querem um casamento, mas querem um documento, a questão de uma ata notarial para documentar um fato, uma simples declaração que ela queira fazer. Então, assim, todos os âmbitos da vida, eu acho que nada foge. E isso me chamou a atenção. Como que eu posso continuar servindo o público, porque é isso que a gente faz, mas de uma outra forma, de uma forma assim, um pouco mais tranquila, sem enfrentar aquele ambiente já de litigiosidade. Que legal, isso mesmo. Wendel, então, a gente, né, é até suspeito para falar que acompanhamos a sua trajetória profissional já de vários anos, né, de bastante tempo, e também o seu crescimento profissional. A gente sabe que existem algumas frentes aí que você se dedica, mas principalmente aí dentro da área do cartório, da área notarial. O que mais te motiva, né, você continuar nessa trajetória aí, com essa energia dentro do cartório, agora tabelião substituto? Eu amo o que eu faço e acho que está escrito, né, na testa há muitos anos, isso fica muito claro, né? É uma paixão que veio desde o meu pai, né? Então, meu pai é um escrevente muito conhecido na cidade e ele sempre se dedicou muito, ao máximo. E eu vivi esse ambiente, eu nasci ali dentro, nós falamos hoje sobre isso, né? E aí é uma paixão que ela foi passada de pai para filho e hoje até tem meu irmão lá dentro do tabelião que se tornou escrevente recentemente. E tem seu filho, né? Tem meu filho que disse que vai ser também. Cartorário, enfim. Então, realmente, a paixão é uma das circunstâncias, mas aí mais do que isso, são pessoas ao nosso lado que nos impulsionam. Você mesmo já sabe, nós já conversamos sobre esse assunto. Tem momentos que a gente se desanima, mas aí quando a gente encontra pessoas que estão a favor do notariado, que querem isso para o bem da sociedade como um todo, é muito gostoso, igual a doutora disse, a gente conseguir realizar as pessoas, resolver o problema delas com uma facilidade, né? Que é o que o notariado
traz, a rapidez, a agilidade. Olha, Sim. se quiser hoje à noite eu lavo uma escritura, amanhã cedo, amanhã à tarde, sim, hoje a gente tem condições para isso, né? Então isso é muito gostoso. E aí vem de encontro com a minha história ter uma representante que bom, eu tenho que orgulho. legal. E aí é muito gostoso você caminhar de mão dada. É não isso tem mesmo. como, Eu né? quero completar essa fala do Wendel, mandando um abraço especial lá para o Washington, né? Amigo da gente também, ok? Doutora, agora sim, quais são as maiores preocupações, né, do tabelião quando ele chega no cartório e ele se depara com duas questões? Eu tenho a impressão que essas duas são as que mais vão trazer um pouquinho de preocupação, de atenção, né? Mas para a senhora, será que isso é verdade? Que as questões que trazem um pouquinho mais de reflexão ali são questões documentais ou são temas que envolvem ali o RH? Olha, eu acho que ambas são de especial importância. Eu digo isso e eu sempre falo com ele porque a gente está conversando o tempo todo. Nós temos o público interno e o público externo. Então, as pessoas que trabalham conosco são parte essencial de tudo que a gente constrói. E também são parte da construção que a gente faz para o público. Se eu não conseguir motivar os meus funcionários, meus colaboradores, se eu não conseguir instruí-los, se eu não conseguir que eles entendam o que eu quero fazer, nada vai acontecer. E isso passa pela segurança jurídica. Então, eles precisam compreender a importância do que eles fazem. E a segurança jurídica é íncita ao extrajudicial. Quer dizer, a gente trabalha para dar segurança para que nós não precisemos utilizar o Poder Judiciário. Na verdade, esse é o grande sentido. É que as pessoas possam viver em paz. Eu acho que a justiça é isso. Certo. Wendel, agora nós vamos entrar um pouquinho nas questões notariais mais especificamente. Inclusive, tem algumas questões que nos são sempre enviadas através do nosso portal, né? Através do nosso programa @advjus.net. Quem mora há vários anos no imóvel e paga IPTU, né, ali, e as demais contas também, ele pode pedir, né, a regularização da documentação diretamente no cartório ou sem recorrer à justiça? Como proceder? Essa é uma pergunta muito bacana, porque é mais uma forma de regularização, né, de áreas, fundiária do Brasil e pacificação social também. Sim. Porque eu tenho o usucapião, que é recente nos tabeliões de notas, tenho a adjudicação compulsória, que também são formas de regularização, em que atendem a esse tipo de pressuposto, quando não tem a escritura, né, por algum motivo não lavrou ou o imóvel está irregular. Dependendo da documentação e uma análise muito séria sobre o que ele tiver de provas e contexto e o lapso temporal, nós conseguimos sim colaborar e regularizar essa documentação e é uma felicidade para o cliente. Isso. E a agilidade, né? Quanto mais a pessoa procura o cartório, mais ela tem essa noção, né, doutora Melissa? Esses dois instrumentos, eles vieram há pouco tempo, sim, relativamente para o extrajudicial. E é bacana essa participação do advogado em todo esse processo. Sim. Então, hoje podemos fazer isso. E como volta lá no começo, a pessoa que ela tem essa dúvida, ela pode se dirigir ao cartório e toda essa análise será feita. Qual é o custo disso no primeiro momento? Nenhum. Por quê? Porque a gente vai entender, às vezes até o advogado vai junto, nós vamos conversar e instrumentalizar isso para que seja regularizado, porque o Estado também deseja isso. Direito à moradia, todo mundo quer uma casa para chamar de sua. É verdade. E não só isso, depois que eu tenho um imóvel regular, ele entra numa seara em que eu posso comercializar ele, vender, transmitir. Houve um falecimento, eu faço a transmissão forçada, o inventário, né? Um divórcio, a partilha. Então, ainda assim, o Estado ele quer essa colaboração, porque também depois ele vai ter os frutos disso, assim como a família vai ter, né? Então, todos acabam ali ganhando com essa regularização mais rápida, mais célere, diferente de como era antes. O pessoal falava que o usucapião era 20 anos, 15 anos, não sei. Assim, chega muita informação no cartório de um tempo muito difícil e de demora. Certo. E que hoje nós conseguimos traduzir isso numa realidade muito melhor. E eu sou desse tempo da advocacia da demora. Sim. Rito, vou defender até a magistratura. Nós temos um rito todo especial que a primeira pergunta, por que o extrajudicial? Porque às vezes eu tinha vontade de pegar o telefone e ligar e falar, olha, junta mais esse documento, mas eu não podia, eu tinha que escrever, tinha um prazo, e tudo isso acaba acarretando numa demora. No extrajudicial, eu efetivamente posso ligar e falar, olha, tá faltando isso. E às vezes eu nem preciso ligar.
nós mesmos podemos providenciar isso em benefício da parte, em benefício do advogado. Doutor, Deus te ouça, quem sabe os magistrados estejam nos ouvindo aí. Doutora, uma outra coisa também que eu achei assim, interessante, é novo, vamos dizer assim, que é jovem, né? Agora existe a possibilidade de uma transferência de um veículo, assim, antes do término do inventário. Isso é factível? Sim, isso é factível e é uma coisa muito esperada, porque antes acabava indo demanda para o judiciário só por conta disso. Muitas vezes as pessoas elas precisam não só de alienar um veículo, mas de levantar uma determinada quantia para até custear todo o processo de inventário. É um momento difícil na vida das pessoas e quanto mais célere isso for, melhor. E a gente tem condições de fazer tudo isso pelo extrajudicial de uma forma rápida. A pessoa ela pode regularizar os negócios que estão em tratativas e, infelizmente, esses fatos acontecem em momentos diversos que a gente não pode prever. Então, tudo isso hoje pode ser desenhado dentro do extrajudicial. E o mais gostoso disso, lembrando, é o e-notariado. Que além disso, eu ainda posso fazer toda essa circunstância à distância. Então, às vezes, eu tenho um herdeiro que está em outro estado, em outro país, né? Ou N circunstâncias, ou até hospitalizado, em que a partir desse momento eu consigo, pelo e-notariado, dar a possibilidade para essa família regularizar um veículo, até um acesso a uma conta bancária, né? São inúmeras oportunidades que ele tem. E que resolve o problema da família. Eu trago aquela pacificação social que falei no começo. Com segurança. Porque muitas vezes as pessoas elas encontram um meio informal, isso é feito na informalidade e depois as coisas fogem do controle. Então, a procura do extrajudicial é sempre benéfica, por isso, porque consegue essa rapidez com segurança. Certo. Então, já que a gente está falando isso, né, Wendel, eu gostaria que você falasse em que condições, por exemplo, uma casa, ela pode, que está sendo inventariada, né? Aconteceu uma comorência e tal, e em que situações ela pode procurar o cartório, né, para vender essa casa antes da conclusão ali, né, do término do inventário. Pode. E o que seria necessário? É bacana a sua pergunta e interessante porque nós temos dois momentos ali para se tratar do extrajudicial. Um é através de uma cessão de direitos dentro do inventário, em que eu recolho as custas, inclusive onerosa, o ITBI, né? E incluo no inventário e concluo tudo junto. Mas aqui eu mais gosto, às vezes, não é nem a cessão de direitos. Existe a possibilidade de eu assinar no mesmo dia o inventário e já vende compra. O inventário já transferir o veículo. O inventário já liberar o traslado para essa pessoa sacar o dinheiro. Então, como o extrajudicial ele é muito rápido, isso é muito gostoso. Então, não existe mais, igual antigamente, me dá um alvará, porque eu já vou fazer a venda do imóvel e depois deixa lá o inventário rolando. Não, o cliente chega nesse desespero, eu falo, olha, em 2 dias eu consigo, 3, 5, liberar esse inventário, a gente já assina o inventário e a venda e compra. Qual que é a parte disso? Eu dei fim ao inventário, o advogado recebeu seus honorários, o Estado recebeu as suas taxas, o cartório também recebeu pelo serviço e nós conseguimos trazer uma condição factível e real e de uma condição de resolver o problema da família e também desse novo comprador, que já tem o imóvel dele regular. E é importante, só complementando, cada situação é uma situação. E é por isso que a gente sempre fala, o senhor perguntou das pessoas, né, dos funcionários, dos colaboradores. Eles vão conversar e eles vão entender o problema. Porque a questão do alvará, hoje a gente tem uma espécie de alvará no extrajudicial. Sim. Às vezes a questão é intrincada, precisa entender melhor. E aí também cabe essa primeira escritura, que é a nomeação do inventariante, aquela pessoa que vai representar e para fazer essa venda. Tem alguns requisitos, precisa falar qual é o que vai ser feito, como isso vai ser tratado lá na frente, mas também tem. Então, é sentar, conversar. Eu gosto muito desse termo, desenhar. É desenhar a melhor solução para aquela pessoa. E o desenho nem sempre vai ser o mesmo. E é um estudo do caso mesmo, né? A gente fala case, né? Levando pro americano, pro inglês, mas é um estudo do caso mesmo que nós temos que fazer, conversar com a parte, entender o problema dela. E mais do que isso, que eu acho que eu falo que o pulo do gato de um bom tabelião, de um bom escrevente, de um bom substituto eu conseguir pegar a história dessa família e jogar na legislação. Esse é o desafio com custo operacional, porque também vem essa análise. Quanto vai custar? Quais impostos eu vou pagar? Qual que é a forma de pagamento? E hoje mesmo eu tive uma brincadeira de um advogado, porque ele me perguntou em quantas vezes poderiam parcelar o serviço. Quando eu falei em 21 vezes no cartão de crédito, ele falou, só não faz quem não quer. Então é
possibilidade e uma oportunidade que nós brasileiros hoje temos de acesso à justiça muito gratificante. E que não existia. E que não existia. E que não existia, né? Agora eu vou dar uma mexidinha na ferida, tá? Essa perguntinha aqui, eu separei ela, era para a doutora Melissa, mas é para vocês dois, tá? Olha, como lidar, superar, diminuir ou até mesmo minimizar os efeitos da chamada nota de devolução do registro? Estudando. Vou deixar com a doutora Melissa essa. Primeiro, eu acho que a gente tem que estudar sempre, acompanhar a evolução. O direito é lindo porque o direito ele não é estanque. A gente fala que ele não dorme porque ele não dorme em todos os sentidos. A sociedade avança e o direito também. Então, as notas devolutivas elas têm que ser estudadas, seja para que nós possamos corrigir os nossos defeitos, porque falhas existem, e também que a gente possa levar o nosso entendimento para o judiciário para que isso seja pacificado. Então são esses dois lados. E tudo isso com muito respeito, isso uma discussão saudável. E eu falo que é até gostosa. E no estado de São Paulo, que é o estado que eu sempre servi, a dinâmica da corregedoria, do Conselho Superior da Magistratura, é muito boa. Então, várias vezes, um assunto que era resolvido de uma forma evoluiu para ser solucionado de outra, porque o entendimento mudou. Então, o tabelião ele tem que ser antenado. Com o quê? Com tudo. Tanto com os aspectos fáticos, porque a sociedade muda faticamente, mas como os aspectos jurídicos. O que o STJ tem pensado, o que o STF tem pensado, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem pensado. É muita dinâmica, né, Wender? É isso mesmo, né? É isso tudo que a doutora trouxe para nós, né? E a exigência, aos olhos de muitas pessoas que têm medo dela, nós encaramos como um estudo. Quando eu falo que hoje, é porque o cartório realmente, durante o dia acontece de tudo, né? E hoje nós estávamos discutindo uma exigência. Sim. E hoje eu falei, doutora, estuda aí, eu estudo aqui. E o registro de imóveis, essa é a parte mais gostosa. Nós conversando com eles abertamente. Olha, nossa visão é essa, nós temos o artigo, nós temos uma decisão, nós temos um olhar. E muitas das vezes ainda eu resolvi questões de exigências passando a dor da família. Quando, olha, tem a legislação, tem o tabelião, mas eu tenho esse problema, essa dor. E eu já tive duas vezes que o registro de imóveis falou, pede para a parte vir aqui. A parte foi lá, eu não sei se reduziram a termo, não sei o que houve, mas que deu certo. Então eu falo, o direito notarial e registral, ele está aí para isso, para suprir essas lacunas até onde a gente conseguir. Não conseguimos? Está todo o judiciário preparado para nos receber também. Eu fui juíza corregedora há 3 meses. Em 3 meses eu era juíza corregedora do registro de imóveis da minha comarca. Então eu julgava as dúvidas. E muitas vezes eu tecia orientações, tanto para o registrador quanto um tabelião. E eu falo que eu tenho um tabelião, né? Que é assim que a gente se refere quando é juiz. Mas eu vou até citar o nome dele, porque é uma pessoa muito atuante em Santo André, hoje é o Tomás Noche. E ele era tabelião e ele atuava em vários dos procedimentos de dúvida, defendendo o ponto de vista dele. Isso é lindo. Independentemente de qual vai ser a decisão depois. Mas essa abertura para o debate. Mas muito importante, inclusive nós estamos conseguindo unir esse controle, que são as exigências, que são de erros. Essas, sim, nos norteiam de como está a nossa atividade, tanto dos registradores quanto dos tabeliães. Então, a exigência nada mais é também do que uma questão de material de conferência, né? Sim. Conferência documental, de numeração, de regime de bens. Eu estou com uma matrícula para lavrar a escritura em que, no início, lá atrás, que era declaratório, a pessoa colocou comunhão universal de bens. E não é parcial. Então, eu vou ter que lavrar essa venda corrigindo tudo isso. E aí tem outro detalhe, o direito de terceiros, né? Então eu vinha com uma matrícula que era universal de bens. Então o prefeito de terceiros era universal. E agora eu estou corrigindo para parcial. Isso tudo muda muito no direito, mas ter a possibilidade do extra fazer tudo isso é muito gratificante. É verdade. E olha, como advogado, né, eu posso também falar uma palavra assim, bem usual, né? Principalmente no tocante a esse tema que está sendo tão bem esclarecido aqui pelo Wender e pela doutora, né? Por registral. Essa palavrinha tão importante, parcimônia.
Wendel, qual a maior exigência notarial dos advogados, né? É a agilidade, o que é que pode atrasar ainda mais qualquer tipo de procedimento que o advogado vai lá? Porque tem colegas meus que são ótimos, aliás, todos são ótimos, né? Mas tem uns que são ainda mais ótimos, né? E às vezes tem algumas exigências. Dentre as exigências ou os pedidos, quais são aqueles assim que não tem jeito de fazer naquela brevidade que o costumeira do cartório? O que acontece hoje, para eu lavrar um inventário, esse é o carro-chefe dos advogados e também é o carro-chefe de que todos querem agilidade. O inventário, e também acho que é importante complementar o divórcio, eles exigem ambos obrigatoriamente as certidões atualizadas. E aí o que acontece? Uma família com 5 filhos ou mais, enfim, cada um casou num lugar. Cada um nasceu num lugar. Então eu dependo de contactar com todos os cartórios, emitir as certidões atualizadas, elas voltarem para mim todas atualizadas para eu lavrar o ato. Então esse delay realmente é um que nós sofremos com ele, para poder falar, eu posso para amanhã? Eu poderia digitar essa madrugada inteira o inventário, fazer a partilha e recolher. Tudo isso é possível, mas eu me esbarro. Sempre assim, é uma situação que dá um pouco de demora para nós, são as certidões atualizadas. Mas para tudo isso, dentro do 4º tabelião de notas, nós temos todo um protocolo a seguir e uma forma de trabalho em que não vira problema. Eu não sinto que isso é uma reclamação mais dos advogados e das partes, porque nós temos acesso ao sistema, nós temos os funcionários capacitados para emitirem rápido isso, e que começou a demorar, liga no registrador civil, né? Liga num registro de imóveis, um pacto antinupcial. Então assim, nós estamos a todo momento ali atentos a que nós consigamos realizar o nosso maior desejo e objetivo, que é a celeridade dos atos. Sem dispensar a segurança, eu acho e é por isso, e essa questão de, manda e-mail, pede pelo sistema, mas está demorando, vamos ver o que aconteceu, porque esse mundo da informática é maravilhoso, mas às vezes ocorrem uns desvios que a gente tem que agir, então tem que ter essa proatividade também. É isso mesmo. Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus. Agora nós vamos passar para uma segunda parte. Aqui estamos encaminhando já para a parte derradeira do nosso programa, que está tão legal, né? Mas a gente precisa caminhar, né? E a gente vai pedir aí para o Nilmar colocar aqui na tela, sendo possível, né? As questões, a primeira que separamos aqui para a reflexão da doutora Melissa e do Wendel é essa daqui, ó. A adjudicação compulsória é feita em cartório. Pontos-chave, exigências, garantias e requisitos. O que podemos falar para esse termo que quem não é advogado fala, meu Deus, o que será que quer dizer isso? Na verdade, acho que é um dos problemas mais constantes. O professor Vitor Kimpel fala muito disso. A informalidade é uma característica brasileira. E muitas vezes há um contrato feito entre duas partes para a venda de um imóvel e parcelado. O Wendel brinca, vou contar aqui uma particularidade dele. A gente pode, né? Lógico, claro que sim. Ele fala assim que parceladinho a gente compra tudo. Até uma casa. Até uma casa. Só que quando a pessoa termina de pagar essa casa, muitas vezes ela não levou a registro e aí vem uma dificuldade. Tem um problema. A adjudicação compulsória, ela entra nesse lugar. A pessoa, ela precisa de uma ata notarial que o tabelião ele vai aferir os requisitos, que são justamente, existe esse negócio jurídico, existiu, então ela vai comprovar isso, ela vai comprovar o pagamento, e o legal é a liberdade que o extrajudicial tem para aferir esse pagamento, porque muitas vezes a pessoa já não guardou o recibo, mas ela tem uma mensagem que ela trocou, ou ela tem o comprovante de depósito, mas como isso é feito? Vamos analisar o que a pessoa tem, e de posse disso a gente vai fazer. A gente fala que é o título. Vai ser feito um título que vai até o registro de imóveis, ele vai fazer a qualificação e ela vai ter esse documento para, enfim, que essa casa que ela pagou esse parcelamento às vezes tão longo possa, enfim, ser dela, né, Wendel? Exato. E aí, acompanhada na adjudicação compulsória, uma diferença da usucapião, porque muitos me perguntam, mas ambos vocês pegam e regularizam, né? Esse é o ponto final, né? Mas qual que é a grande diferença de uma adjudicação para um usucapião? Na adjudicação compulsória, eu tenho que ter um instrumento ainda que mínimo ali, que é um contrato, né, com a parte. Eu devo ter ele, eu vou precisar apresentar esse contrato ao registro de imóveis. Na adjudicação compulsória haverá o recolhimento de ITBI e ainda tem a discussão nas prefeituras se eu retroajo a data do ato ou não por conta do momento do registro
é agora, do fato. Então, é um trabalho bonito que o cartório faz, que o tabelião faz. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer. Muitos não gostam porque ele é difícil. Ele realmente é mais demorado, ele já não é tão célere igual uma venda e compra. Mas é claro que não é, a parte não está comparecendo. Então eu preciso reunir elementos para suprir. Né? Então, a adjudicação compulsória eu gosto muito dela, e aí vem a diferença, né, com a usucapião, que aí eu já não preciso ter o título aquisitivo. Certo. Aí eu já posso realmente me conter com outras provas, e também tão robustas quanto, e que merecem uma segurança jurídica, mas que eu não tenho título, e daí também por isso eu não recolho o ITBI. O aconselhamento, acho que vem bem essa diferenciação que você fez. Mas um é óbvio para o outro? De jeito nenhum. A gente tem que avaliar a situação para indicar para a parte, para o advogado, para a gente trocar. É trocar uma ideia mesmo. Qual é o instrumento mais barato? Qual é o instrumento que melhor vai propiciar para que ela consiga o que ela quer? Às vezes pode ser adjudicação, às vezes pode ser um usucapião. E essa análise é engraçada e ela é gostosa de ser feita porque ela também ela é feita junto com o registro de imóveis. E vou te dar um exemplo que aconteceu agora no comecinho do ano. Um advogado me trouxe toda a documentação impecável para uma adjudicação compulsória. Quando eu li o contrato, eu percebi que o parcelamento estava feito no contrato, iam pagar em várias parcelas e muitas vezes, só que ele não tinha quitação. E aí, sem quitação, eu não consigo ir pela adjudicação compulsória. Só que estava tudo ali tão bonito, tão bacana e tão instrumentalizado, e tantas provas, que eu liguei no registro de imóveis, conversei com eles e falaram, não, Endo, segue por usucapião. Oferece para o advogado, vamos por usucapião nesse caso, em seu em específico, porque nós conseguimos aproveitar tudo isso. Então isso que é gostoso do Extra. Você ter o diálogo, você ter a conversa, você ter a troca de ideias e informações. Que eu vejo, que eu gosto também, até estou sorrindo, por causa da sintonia. Nilmar, por favor, põe a segunda pergunta aí. Ah lá, a gente já respondeu. Pode ir para a terceira. Então tá vendo? Parece que é uma sintonia, né? É uma sintonia que a gente tem, né? E eu não sou lá, né, do cartório e tal, mas a gente se conhece. Para mim, os assuntos andam, né, juntos. Você vê que tem a adjudicação. Até eles vieram até para o Extra juntos, né? Então eles andam juntos, então eu acabei respondendo e adiantei. No final, é direito à moradia. No final, direito à moradia, diária, uma série de situações. Mas que bom ali, que você respondeu e foi tão ilustrativo, foi muito legal, gostei muito. Vamos passar para a próxima, então. Olha, doutor, uma voz corrente na advocacia dos meus colegas, né? Isso existe, tá? Essa ausência do magistrado na vara de origem, isso não é um defeito, isso é vamos dizer assim, uma verdade, uma ocorrência que ela se sedimentou com o advento da pandemia. E o trabalho remoto, ele foi aceito e, inclusive, trouxe muitos bons frutos. Mas, de certa maneira, eu vejo, né, estou perguntando aqui se incrementou os serviços notariais, eu não quero fazer nenhuma desculpa, não, e tal, não vejo um prejuízo, né, para o jurisdicionado, aquele magistrado que às vezes ele está ausente na comarca, mas ele está super assoberbado e está trabalhando às vezes até mais do que se ele tivesse lá na vara de origem. Você falou que é de São Paulo, eu também, né, a gente também é daqui, amamos o nosso estado, mas sabemos a carga que é colocada para cada vara, para cada magistrado. Então a gente tem que fazer esse parênteses, né? Sabemos disso. Mas às vezes, numa necessidade de um despacho urgente, alguns colegas se queixam dessa eventualidade. Agora, o cerne aqui da nossa questão é o seguinte: de certa maneira, isso incrementou os serviços notariais? Não sei, mas o cartório hoje oferece tantos serviços, né, doutor? Eu acho que teve uma migração. Às vezes as pessoas colocam os serviços notariais como antagonista do judiciário, tomando espaço, muito pelo contrário. Todas essas questões que a gente pode resolver no consenso, com o advogado participando, isso é muito importante. O legislador foi muito inteligente, porque o advogado ele tem que participar e ele participa no Extra também. Ele deixa a magistratura, ele deixa o Poder Judiciário
para julgar o que realmente tem controvérsia. E já é muita coisa. Posso afirmar isso. Eu sei. Posso afirmar Sei. com conhecimento de causa. Então, eu acho que o que incrementou não foi exatamente a ausência do magistrado, mas acho que sim, a possibilidade de a gente encontrar um tabelião, um substituto, por exemplo, na magistratura, é o juiz. E aqui, por exemplo, o Wendel é meu substituto. Se eu não estiver lá, se eu não estiver, ele está. Se ele não está, eu estou. Sempre estaremos lá. Então, essa facilidade de comunicação com certeza atrai o advogado. E essa facilidade, como eu disse no primeiro, que eu tive vontade de ligar, o advogado ele pode. Se o advogado vai despachar comigo enquanto juíza, eu ia compreender a questão, mas a minha resposta ela precisa ser dada dentro do processo. O senhor é advogado e a gente sabe da frase. Sim. O que não está nos Não tá autos, no mundo. não está no mundo. E no extrajudicial, não, a gente tem essa facilidade. Vamos entender o problema com quem? Juntos. Todas as partes, o advogado, todo mundo. Verdade, é isso mesmo. E complementando, eu fiquei muito feliz na época da pandemia com uma situação específica. Enquanto estavam todas as decisões para fechar o judiciário, fechar os órgãos e tudo fechado, a única que veio para dizer que era para estar abertos eram os tabeliães e os registradores, que nós precisávamos atender a população. E foi onde teve maiores índices de transações imobiliárias, nascimentos, óbitos, casamentos. Então você percebe essa importância, essa necessidade desse contato com a sociedade. É realmente um contato, é realmente a pessoa necessitar de nós e nós estarmos disponíveis ali a todo tempo. Tanto que muitos clientes e amigos falam: você atende esse telefone qualquer hora, você está numa festa, responde. É porque eu me sinto na obrigatoriedade mesmo de atender a necessidade, porque o tabelião de nós é isso mesmo. Ele é quase que uma emergência 24 horas, né, num hospital, né? E quando a pandemia veio e disse isso com todas as letras, pode fechar tudo, mas os tabeliães e os registradores não vão fechar assim. E o tabelião, isso é uma coisa importante também, muitas vezes surge uma emergência, qual? Eu não sei, essa sociedade é dinâmica, mas o tabelião, independentemente do horário do cartório, ele precisa estar disponível para atender. Isso é muito importante. Ele pode atender. Falar, mas atendeu fora de hora. Não, mas ele pode atender. E ele deve atender. Por exemplo, uma questão que a gente coloca, o testamento que tem, inclusive saiu recentemente algumas, hoje eu acho que, hoje mesmo saiu um estudo o quanto aumentou o testamento, porque existia um ideal, um imaginário de que se fizesse o testamento você vai morrer, e isso mudou, as pessoas elas querem organizar os seus bens para que a família fique confortável, um planejamento, e às vezes as coisas acontecem quando menos espera, e já foi feito, isso é comum, fazer um testamento no meio da noite. Por quê? Porque a pessoa precisa. Sim. De repente ela se recupera, ela fica bem, mas ela quer ter aquela segurança. Importante demais, né? Agora, trazer aqui um pouquinho a brasa para nossa sardinha, né, Wendel? A sardinha da advocacia, que eu sou agora um admirador, né? Faço parte, integro, adoro minha profissão, mas a gente sabe muito bem da necessidade sempre do acompanhamento do advogado, e ele faz parte ali dentro dos serviços notariais. E dentro dessa indispensabilidade, qual é o que vocês reputam, né? Aquele trabalho bom. O senhor tem advogado? Sim. Então, qual é aquele trabalho que lá no cartório, naquele momento o advogado realmente tem que estar presente? Existem alguns serviços que são obrigatórios a presença, né? Então, por exemplo, a adjudicação compulsória, o uso capião, o divórcio, o inventário. Mas eu queria falar de um sonho meu. Sim. O meu sonho efetivo seria que existisse a obrigatoriedade em todos os atos da parte ser assistida por um advogado. É totalmente diferente a qualidade do serviço, a entrega, a conversa, o entendimento do cliente final quando ele está com um advogado. O advogado pode participar em qualquer ato? Pode, deveria. Mas, como eu te disse, existem os atos obrigatórios e os que não são obrigatórios. Esse sonho se estende também para uma outra classe na nossa área, muito grande e muito marcante e incisiva, que são os corretores de imóveis. Sim. Nós já temos países em que são obrigatórios os atos notariais com a participação do corretor de imóveis. Eu acho que aqui também nós deveríamos chegar nesse clima, vamos dizer assim. Acho que podemos, acho que estamos num caminho que essa conversa
conversa vai e vem por já várias vezes, né? Mas falando da advocacia em si, seria um sonho conseguirmos atingir isso. Né? O advogado, eu falo, todo mundo deveria ter um advogado para chamar de seu, assim como a gente deveria ter um médico também. Porque o advogado, ele conhece a família, ele conhece os negócios, e muitas vezes a parte ela não conhece tanto o escrevente, não conhece tanto a Belião, mas ela conhece muito o advogado. Então o advogado, ele é um interlocutor. Às vezes ele vai traduzir para a gente o que realmente é desejado, qual é Você a realidade. A importância do advogado dentro do cartório notarial, evidentemente, que tem lá aqueles atos que são os exigidos, né? Mas eu faço parte também desse rol aí de colegas que têm um pensamento mais ou menos em sintonia ao que o Wendel externou aqui. Eu acho que seria bem interessante, bem prudente, né? Pessoal de OAB aí, de lobby, tá? Eu acho que é muito importante. Quem sabe, oxalá, né, daqui a pouco a gente tenha essa novidade tão positiva. E se o senhor reparar, todos os últimos, vamos falar assim, últimos lançamentos de serviços disponibilizados ao extrajudicial, todos estão com a obrigatoriedade do advogado, todos, sem exceção nenhuma. Desde do divórcio, quando começou, né? Nunca me esqueço, caiu no colo aquilo. Era um negócio que era só juiz, né? Nossa, agora eu sou um juiz? Não sei, mas eu tenho que fazer agora. Se eu sou, não sei, eu tenho que fazer, né? Então, e tem muitos atos que eu Wendel atuando. Então, ontem mesmo eu tive uma ata notarial em que o cliente chegou e ele queria reduzir na ata notarial a termo uma série de circunstâncias que eu falei, olha, é melhor conversar com o seu advogado, porque eu não sei se tudo isso que você está colocando, primeiro, é positivo, é importante, vai ser necessário, vai colaborar ou não, e um terceiro e último, a ata notarial ela é cobrada por folha. Esses serviços eles vão ficar tão caro para o senhor que eu não sei se vai ser necessário. Tem que avaliar. E aí ele realmente voltou, conversou com o advogado, aí ele voltou junto com o advogado, aí o advogado ainda me elogiou, falou, nossa, não esperava, não imaginava. Tá vendo? Falei, mas é a atuação de vocês com o tabelião, é isso, é essa vivência. Está dentro da linha que a doutora falou do esclarecimento, né, doutora? Isso. É sempre entender o problema. Eu acho que a pessoa ela chega com um problema e a gente tem que solucionar, não causar um outro maior. Sim. E isso é, como eu disse no começo, as pessoas falam muito do custo do extrajudicial, mas inicialmente o custo não existe. O custo é você entender o seu problema e ver se a gente pode ajudar e como a gente pode ajudar. E o advogado, ele vem somar. E aquela frase que até é uma brincadeira, já experimentou orçar quanto custa o problema? Né? Na máquina do judiciário, com escrituras, com o advogado, que aí vão ser 2, 3, quantos vão ser para suprir aquela família ou aquelas pessoas, né? Então, com certeza é muito mais caro, né? E o tempo, eu acho que a gente fala em um custo financeiro, hoje a gente tem o tempo. Nossa. O tempo é o mais caro para nós. Né? A vida, ela passa, os dias passam. Esse momento que a gente tem aqui, ele não tem preço, mas ele custa. Ele custa porque a gente está numa conversa gostosa. Então, isso precisa ser avaliado. Quando você vai para o extrajudicial, você tem a possibilidade de não enfrentar um processo que muitas vezes traz dor e às vezes traz um resultado, mas não a solução. E eu falava isso enquanto juíza, que eu tentava, todas as minhas audiências, absolutamente todas, eu tentava conciliação. Por quê? Porque eu falava, olha, a conciliação ela pode não ser o que o senhor acha melhor, o que ele acha melhor, mas ela vai resolver um problema e não vai levar aquela dor para frente, porque é tudo combinado, é tudo avaliado, você sabe onde você está entrando. E quando um juiz decide, você está impondo uma decisão. Verdade. Não está construindo uma solução. Olha, eu tenho cá para mim, né, Wendel, que toda essa possibilidade que a gente tem agora no extrajudicial são sinais da modernidade, né? A dinâmica da vida, né? Tudo mudou. Nós precisamos de brevidade, precisamos de resolução rápida, precisamos de parcimônia, sim, na resolução de conflitos, né? E como a doutora falou, quando vai lá para o juiz, às vezes é perigoso as duas partes não ficarem felizes. Né? É regra, viu? É regra. Sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Porque às vezes até o ganhador acha que não ganhou. Também. E tem o prêmio que você ganha e não leva. E às vezes ele ganhou, mas demorou tanto que ele já perde até aquele gostinho da vitória. Então essas coisas existem. Doutora, chegamos no finalzinho do nosso podcast, foi tão rapidinho, né? E eu quero te agradecer muito. Gostaria de saber se tem alguma coisa mais que você gostaria, como tabeliano, de deixar com
consignada aqui no nosso podcast para quem nos acompanha. Olha, primeiro, mais uma vez agradeço o convite. Eu cheguei em Ribeirão há 3 meses e eu vim para ficar. Que bom. Vim para ficar e eu me coloco à disposição, assim como o cartório, o Wendel, para todos os esclarecimentos, para ir conhecer, para entender o que a gente faz. Como a gente estava conversando antes do início, a gente tem tanto para ajudar. A escolha, como eu disse, não é sair da justiça, muito pelo contrário, acho que eu estou entrando ainda mais, então eu me coloco à disposição para continuar fazendo o que eu sempre fiz, servindo o público, fazendo justiça. Que bom, doutor Wendel. Obrigado mais uma vez pelo convite, nessa jornada nossa, né? E ainda hoje poder trazer a doutora Melissa aqui junto e esse bate-papo tão gostoso, construtivo e informativo, né? Para nossa cidade, para nossa comarca, né? E as pessoas saberem que o Quarto Tabelião está à disposição de todos. Legal. Olha, meus amigos, muito obrigado de nos acompanhar aqui no podcast do ADVJus. Eu quero falar para você que você vai assistir o nosso podcast em 2 apresentações na TV, tá? Na próxima quinta e na subsequente. Mas na íntegra você vai poder vê-lo lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fico por aqui, forte abraço. Até o próximo. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.